Pessoal, muito bom dia a todos, muito bem-vindos nesse dia tão especial aqui para mim, que vou conversar com vocês um pouco. Vamos fazer a nossa apresentação sobre sinergismo entre a dinâmica parapsíquica e o epicentrismo consciencial. Nós estamos no Epicentrismo em Debate. Essa é a atividade de número, Hernani, me ajuda? 96. E estamos aqui, então, para essa atividade. Eu me chamo Luiz Gonçalves e sou hoje o responsável por esse debate com vocês. Escolhemos esse tema pela obviedade da importância grupal desse debate, as dinâmicas parapsíquicas, e o nosso desenvolvimento parapsíquico, o nosso desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Mas, às vezes, para clarear o tema, pode ter algumas pessoas nos ouvindo que nem são dessa geração ou dessa época, da dinâmica parapsíquica, e é muito importante definir para podermos delimitar o nosso debate, né? Porque as palavras elas precisam serem devidamente colocadas para dar o tom de cientificidade a esse tema tão, vamos dizer assim, facilmente, tão universal a todos, né, que é o parapsiquismo lúcido, mas com uma certa dificuldade de trazer isso para o trilho da racionalidade. A definição, então, de dinâmica parapsíquica que nós vamos escolher hoje para trabalhar é a dinâmica proposta por um grande amigo nosso, que hoje é consciex, que é o professor Moacir Gonçalves. E lá em 2018, no seu livro, ele definiu as dinâmicas da seguinte maneira: dinâmica parapsíquica é a atividade grupal, realizada em horário e local fixos semanalmente, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo consciencial e do auto e hétero desassédio, da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática, mediante aplicação de técnicas bioenergéticas sob a responsabilidade do EPICOM. Então é disso que nós estamos falando, porque, em tese, na nossa vida teática, teoria e prática, nós realizamos várias interações durante todo o nosso dia, toda a nossa noite, todas as nossas projeções, e isso, em certa medida, são dinâmicas de interação. Mas a dinâmica que estamos discutindo hoje é essa aqui, essa oficial, com data, horário, local, grupo. Então, um experimento laboratorial, até certo ponto, controlado, que tem basicamente essas bases de uma interação mais profunda entre as dimensões. E o sinergismo, a interação, a ajuda óbvia do epicentro consciencial, do desenvolvimento, do amadurecimento do epicentro consciencial com essa atividade, ela se faz no nível do treinamento em atividade. Porque você tem, nesse contexto, um ambiente controlado, com todas as variáveis possíveis controladas, e uma atividade interassistencial real, acontecendo ali no aqui e agora multidimensional. Isso viabiliza todo experimento, no nosso contexto científico, o experimento laboratorial, que você fixa variáveis, ele viabiliza pela repetição o amadurecimento. Então, o epicentro ele tem a possibilidade de introjetar, colocar na sua segunda natureza o seu funcionamento com o parapsiquismo. Eu trabalho com esse assunto da dinâmica parapsíquica aí há mais ou menos 8, 9 anos, e nós trabalhamos lá pelo menos, seguramente aí 45, 50 semanas, 45 semanas por ano, cada um desses experimentos. E eu trabalho com 2 desses experimentos, que é a dinâmica institucional, que a gente trabalha na quarta-feira à noite,
que é uma dinâmica relacionada à conscienciometria, e ela acontece assim sob os cuidados de uma IC que trabalha com conscienciometria chamada Conscius. E uma segunda dinâmica, que é de autossustentação energética, a gente trabalha com esse experimento nas quintas à noite. E da Conscius, nós começamos esse trabalho lá por 2012, a da quinta-feira, e 2013, a da Conscius. E conseguimos assim sustentar o processo esses anos todos. Então vejam que o número de repetição de experimentos, somado esses dois, se pensarmos aí, provavelmente nós já passamos aí dos 700, 800 experimentos. Cada experimento desse, em geral, dura 2 horas. Então, nós já passamos um pedaço da nossa vida trabalhando com dinâmica parapsíquica. E uma das grandes coisas assim, que acontecem com isso é esse amadurecimento nosso, esse encaixe da nossa vida, do nosso holossoma, do nosso jeito de pensar, das nossas companhias, das nossas amizades entre extrafísicas. Esse encontro semanal, ele passa a ter uma importância muito grande. E quando a gente faz essa conta simples, da repetição ao longo dos anos, e a gente começa a entender por que é que isso tem tanta relevância, justamente pela qualidade dos encontros e pela quantidade de horas vivenciadas juntos nesse patamar. Mas, em linhas gerais, é sobre isso que a gente quer falar, sobre a nossa experiência, interação, na atuação com as dinâmicas nesse nível, né, de definição de dinâmicas. E aí eu estou à disposição de vocês para trabalharmos com essas ideias, trabalharmos com essas questões, tirar dúvidas, curiosidades, vivências, sobre esse assunto. Parapsiquismo, vamos dizer assim, a complexidade do problema e a nossa dificuldade com o assunto é tão grande, o processo do desenvolvimento de um parapsiquismo vivenciado, maduro, isso é tão complexo, e o próprio processo multidimensional ele é tão complexo, que fica muito simples debater. Vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem sobre o assunto de parapsiquismo, e eu fico à vontade para responder o que eu der conta e o que eu souber, porque diante da complexidade da interação multidimensional, técnica, científica, como a gente pretende lidar e fazer, não ter respostas, não ter experiências, não é demérito, não é problema algum para qualquer experimentador. Então isso me deixa numa situação de extremo conforto com vocês. Um debate de pesquisa, de pesquisador, onde as respostas estão em construção pela complexidade da interação. Eu fico bem confortável para dizer a vocês que eu sou um parapsiquista esforçado, mas jejuno, iniciante, diante da complexidade do assunto. Por que eu quero fazer esse posicionamento logo inicial? Às vezes na nossa comunidade existe uma expectativa, na minha percepção, exagerada, deslocada do epicentro consciencial. Às vezes se espera que fôssemos muito desenvolvidos, maduros, prontos, acabados com o parapsiquismo. E a complexidade do parapsiquismo, do que é a interação multidimensional, não nos permite pelo menos até onde eu experimento, essa acabativa toda, essas respostas todas disso. Entretanto, o pouco que a gente sabe, o que a gente já vivencia, não nos permite nos omitir com relação ao assunto. É o suficiente para ter muita convicção, muita clareza de que a vida não é unidimensional, de que a vida é multidimensional, de que nós interagimos, inclusive de maneira lúcida, quando isso é possível na nossa vivência, e que isso traz, quando bem conduzido,
uma possibilidade evolutiva muito ampliada para quem se esforça nessa direção. Então, mais ou menos essa é a linha de condução desse assunto, parapsiquismo e a vida humana, né? Vamos lá, vocês fiquem à vontade. Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Nós temos aqui, eu estou acompanhando as participações do pessoal que está acompanhando online, tá? Lembrando a todos que estão aí assistindo pelo canal do YouTube, você pode colocar suas perguntas no chat, mas a gente pede que você se identifique, coloque o seu nome e a cidade. E para quem está no site do Tertuliário, já existe o link ali, que já as suas participações vão cair direto aqui para mim. Tem aqui então, Luiz, o Eduardo, lá de Curitiba, ele está fazendo uma pergunta. Tínhamos aqui em Curitiba, até antes do início da pandemia, no ano passado, a dinâmica parapsíquica da clarividência facial, com orientação da professora Adriana Lopes, feita na sala do IPC daqui, todas as segundas-feiras, à noite, a dinâmica da paracirurgia pela Ectolab, em uma sexta-feira do mês, e que estão suspensos até agora. É a pergunta dele. Como podemos manter a coesão dos participantes daquelas dinâmicas sem os contatos presenciais até agora? Quais os planos para a reabertura dessas dinâmicas em futuro próximo, neste 2022? Obrigado pela pergunta. E você entendeu mais ou menos o jeito que eu penso, e aí eu, mais uma vez, fico bem à vontade para te dizer. Claramente, eu não sei a resposta. Porque essa resposta depende de várias variáveis grupais, decisões grupais, acordos grupais, observações grupais, com relação à segurança e parasegurança. O que, assim, eu posso dizer que já está acontecendo? Há alguns meses, nós retomamos alguns pilotos, que são dinâmicas parapsíquicas, com a maioria das características, mas com os cuidados desse momento novo relacionado à pandemia. E estamos monitorando como é que as coisas acontecem. Felizmente, eu estou trabalhando com essas dinâmicas e tudo indica que é tudo muito seguro. Até agora, nos grupos que nós trabalhamos, nós não tivemos nenhum problema. Alguém que tenha se infectado, ficado doente, faltado a dinâmica por problema nesse sentido. Então, tudo indica que o processo todo é muito seguro. E aí eu acho que tem dois movimentos muito importantes assim para as coisas todas voltarem a funcionar, vamos dizer assim, dentro de um novo normal. Tem um movimento que vai ser do próprio Conselho de EPICOM, Epicentros, que vai tender a normatizar, orientar regras e tudo isso. E o movimento que eu acho até muito mais importante, são das pessoas. Eu acho que precisamos ser proativos e estabelecer movimentos de movimentação da conscienciologia. Nós latinos, talvez brasileiros, nós, sim, em geral, temos até um bom nível, somos um povo ordeiro em muitas coisas, mas temos uma certa tendência a esperar uma ordem superior para começar a funcionar. É como se existisse alguém que pudesse dizer, de uma maneira mais lúcida que eu, que dia é seguro para fazer isso, qual o dia ideal para acontecer aquilo. Em geral, é muito profundo em nós, na nossa cultura latina, essa expectativa de um líder que apareça e me diga o que é que eu devo fazer, quando é que eu devo fazer. Então, assim, o que eu acho que é importante é esse encontro das lideranças, das pessoas envolvidas, no sentido de discutir, debater, gerar o debate. Eu acho que todo mundo ganha com isso, quando a gente se abre para poder, por exemplo, discutir esse assunto mais amplamente. Quando é que vamos retomar as dinâmicas parapsíquicas todas? Eu acho que é um assunto para ser conversado entre as pessoas que se interessam pelas dinâmicas, entre os epicentros, entre as instituições.
E esse raciocínio de que alguém está cuidando de mim, alguém tem uma regra que vai garantir a minha segurança e tal, eu acho que é um raciocínio no processo da autopesquisa, de uma neociência, da conscienciologia, eu acho que é um raciocínio que nós precisamos cada vez mais superar. Porque ninguém tem essa resposta adequada. O que nós temos são propostas de experimentos. Por exemplo, propomos os pilotos, as dinâmicas dentro de algum arcabouço de segurança que a gente entende ser bom ou razoável, um consenso, né? Ali se somam várias opiniões. Isso começa a funcionar e nós conseguimos experimentalmente dizer que aquilo é bom, ninguém ficou doente. Mas, assim, previamente a gente não tinha essa resposta pronta. Eu acho que esse raciocínio da autocientificidade, da cientificidade das instituições e das pessoas, ele tem que ser estimulado, né? Isso tudo dentro do bom tom, dentro do bom termo, mas procurando ser mais objetivo com a resposta. Quando é que as dinâmicas vão serem retomadas? Eu acho que ninguém tem essa resposta exata, porque isso depende um pouco aí da direção da pandemia, dos fatos e dos interesses das pessoas de fazerem dinâmicas. Por exemplo, poderia o conselho, a comissão de dinâmica, as pessoas delimitarem. As dinâmicas estão todas liberadas, a gente fez o experimento e está tudo ok. E na outra ponta, nós não sabemos se existem, com clareza, pessoas interessadas em fazer dinâmicas. Por que eu não sei? Porque elas não se manifestaram. Então, eu acho que esse fórum mais aberto, onde todo mundo se manifesta, explicitando seus interesses, ele acelera as coisas. Porque você imagina, se eu preciso decidir sobre liberação de uma atividade, seja ela qual for, no meio da pandemia, quanto menos atividade fizer, menos risco de contaminação, é uma lógica simples e óbvia. Então, eu preciso de um segundo nível de raciocínio. Quais são as atividades que são prioritárias? Porque algum nível de risco eu vou ter que correr. Vale a pena correr o risco por qual atividade? E aí as pessoas envolvidas na atividade, por exemplo, numa dinâmica, se nunca fizeram uma lista, nunca perguntaram, nunca se movimentaram, nunca se organizaram, como é que eu vou saber que elas querem interagir? Então, eu acho que cada mini peça precisa girar para o Max Mecanismo girar, né? Então, muito mais do que perguntar quando é que recomeça, eu acho que tem que o grupo se reencontrar, fazer essas perguntas, construir documentos, fazer propostas. Isso tudo vai sendo trabalhado na medida que o ambiente epidemiológico, na medida que o ambiente de parasegurança vai sendo estabelecido, sem atropelos, obviamente. Mas eu sinto como muito importante uma proatividade de todos nós envolvidos em todas as nossas atividades para explicitar o que é importante, o que é prioritário. Que, por outro lado, se fazer dinâmica não for uma coisa, um momento prioritário para aquele grupo, para aquela pessoa, aí realmente não vale a pena correr qualquer risco. Como é que você vai saber o que é prioridade para o mundo da outra pessoa se ela não explicita? E aquela postura, então eu vou ficar em casa sem falar nada com ninguém, sem me comunicar, esperando o dia que a instituição vai me mandar um e-mail ou o EPICOM vai me avisar que agora está seguro para voltar. Compreende que é uma postura assim muito passiva que atrapalha gerar neo-verpons, né? Neo-conceitos e tudo isso. Então eu acho que todos nós precisamos nos mexer para estabelecer de uma maneira muito experimental qual é a nova realidade de contato entre todos nós. Eu penso que todos os envolvidos precisam se mexer com isso. Óbvio que dentro, né, como eu comentei, de um bom tom, de uma boa conversa. Né? Posso fazer uma pergunta? Meu bom dia a todos, bom dia a você, Luiz.
Muito parabéns, um parabéns bem assim acentuado pelo seu trabalho, pelo seu paper. Isso vem nos ajudar muito a refletir em todo esse contexto que você já iniciou aí traduzindo para a gente. E eu gostaria da sua ajuda para nós focarmos nessa definição do professor Moacir Gonçalves e você ajudar a gente a entender. Na hora que na definição o professor Moacir coloca assim, sob a responsabilidade do EPICOM. Então, todo esse trabalho, toda essa atividade grupal, que ele começa falando aqui, caracterizando, e ele coloca no final, sob a responsabilidade do EPICOM. Então, você que logo abaixo, na casuística, relata a questão da sua autopesquisa, né, se é um parapsíquico, vivenciando o fenômeno desde a infância. Isso me conecta a ideia com o conceito de responsabilidade, Luiz. Então, traz para a gente, assim, se possível, por que uma CONSIM, um EPICOM, aceita esta responsabilidade? No seu caso, que vivencia esse fenômeno desde a infância, o que o motiva a assumir tamanha responsabilidade? Qual a lógica que eu vejo nesse processo aqui? A gente pode até falar um pouco sobre o epicentrismo consciencial e qual a importância, né, dos processos de validação grupal. A caminhada nossa pela escala evolutiva, ela seguramente não tem relação com o Conselho de EPICOM, não tem relação com a própria conscienciologia. A evolução, ela é uma condição profundamente íncita à consciência. Todos nós, por caminhos mais retos, mais tortuosos, mais difíceis, estamos assim colocados nessa condição de evolução. Então, isso é inevitável e todos nós passaremos por todas as etapas da escala evolutiva. E uma das etapas da escala evolutiva é o epicentrismo lúcido. Então, quando a pessoa chega nesse patamar, nessa condição, ela vai lá, vai caminhando com a projeção lúcida, ela vai caminhando com o tenepsismo e passa esse caminho do EPICOM. Então, eu vejo que isso até gera, às vezes, uma ansiedade na nossa comunidade com relação a ser EPICOM do Conselho de EPICOMs. Isso não tem, na minha opinião, uma relação necessariamente direta com o processo da escala evolutiva. Ou seja, se eu não for validado, convidado para fazer esse trabalho por esse conselho, isso não quer dizer que eu não instale campo, que eu não lidere o processo evolutivo individual e grupal, que eu não desenvolva a minha ectoplasmia e que eu não consiga fazer vários trabalhos nesse sentido do epicentrismo lúcido. Então, isso caminha do lado de fora. É a evolução íntima da consciência. Entretanto, nesse caso específico do serviço que a gente faz, ele carece de uma validação grupal. E a hora que a gente trabalha em conjunto, validado pelos pares, essa validação, vamos chamar assim, até certo ponto validação, deve ter palavra melhor que isso, o reconhecimento, o apoio interpares, ele cria um contexto muito otimizado para fazermos experiências. Porque nós podemos, a partir do Conselho de EPICOM e a partir das instituições, fazer experimentos controlados, como laboratórios, monitores, planilhas, combinados grupais. Eu acho que isso talvez seja uma das grandes travas de segurança para acertarmos mais. Porque dentro desse ambiente conscienciológico mais controlado, toda a IC, e o Conselho de EPICOM está instalado nesses mecanismos de ICs, elas têm regras baseadas na cosmoética. Então nós nos colocamos numa situação, e são basicamente quais os combinados?
o que nos une, afinal, é a abordagem científica do parapsiquismo, a abordagem científica da evolução. Então, a hora que eu posso fazer isso dentro de grupo, de um grupo que tem um acordo grupal de que o nosso trabalho parapsíquico ele vai seguir regras que nos vinculam muito profundamente ao processo da cosmoética, é muito difícil existir uma IC, ou não faria sentido, que não tenha na sua base, do seu motivo de existir, que seja pesquisa, autopesquisa da consciência e a cosmoética. Então eu acho que essa vinculação grupal, ela explicita, ela cria esse contexto experimental da nossa vinculação à cosmoética. Então, quando eu encontro esse grupo e faço esse tipo de escolha de desenvolver esse trabalho multidimensional dentro dessas regras ou dentro dessas linhas, até certo ponto eu dou o tom do tipo de trabalho que vai ser desenvolvido. E muito melhor que isso ainda, eu tenho o apoio, o amparo dos grupos que estão afinizados com esse holopensene delimitado, que é o holopensene da conscienciologia. Porque trabalho parapsíquico, por si, a humanidade está repleta disso, e isso funciona e ajuda muita gente em muito contexto. Mas esse trabalho da dinâmica, dentro dessas, vamos dizer assim, combinados grupais, que também são combinados dinâmicos, aos poucos nós vamos provavelmente entendendo melhor o processo e melhorando esses acordos grupais. Mas funcionar dentro desses acordos, eu acho que a gente coloca o trabalho parapsíquico na dimensão, principalmente da paracientificidade, que eu acho que é o que faz isso valer muito mais a pena. Assim, a gente dá muito mais sentido e significado a isso. E é onde que isso se conecta com o meu caso específico, com a responsabilidade que eu assumo. Isso tem uma relação com a intermissibilidade, porque esse processo grupal que nós desenvolvemos, ele tem muita relação com o curso intermissivo que nós fizemos para fazer esse trabalho. Isso nos conecta com um outro processo maior, que são os processos, por exemplo, da reurbanologia que vem acontecendo. Então, quando eu falo da reurbanização extrafísica, encaminhando os cursos intermissivos, e nós, passando pelos cursos intermissivos, ficando com aquela ideia do trabalho parapsíquico, nesses moldes impregnados dentro das nossas ideias, nos encontramos e começamos a funcionar, de certa maneira, é aquela gotinha no oceano que estamos fazendo de um processo maior. Então, para mim, como funciona assim esse processo? Quando eu funciono na dinâmica, lá como um EPICOM do conselho, que tem todo esse apoio grupal, muito mais apoio do que validação, isso amplia em mim meu senso de conexão com a minha intermissão e com esse processo maior. Porque chega num ponto da vida e das coisas todas que nós não precisamos mais fazer qualquer coisa, nós precisamos fazer as coisas que são prioritárias. E a delimitação das prioridades talvez seja uma das maiores, as melhores coisas que nós podemos ter na nossa vida humana e na nossa vida multidimensional, é sermos capazes de escolher boas prioridades e funcionar a partir dessas prioridades. E quando eu tenho essa possibilidade de encontrar um grupo que me remete a uma prioridade íntima, derivada da minha intermissão, então isso para mim faz muito sentido e funciona bem. Não quer dizer com isso que quem não é EPICOM do conselho, que quem não participa de uma dinâmica, de quem não conheceu a conscienciologia, está fora da via rápida da evolução e desculpe, fica para a próxima. Quando você for igual a nós, aí você vai evoluir e tal.
Isso, para mim, é uma grande bobagem. A humanidade está aí, as pessoas estão caminhando. Entretanto, nesse caso específico do intermissivista, com relação com esse trabalho, com relação com esse grupo, essa atividade ela faz muito sentido. Eu tenho, até pelo que eu escrevi aqui, vários indicadores íntimos de que o trabalho com o epicentrismo, com essas dinâmicas, é um tijolinho do meu processo intermissivo, da minha programação de vida. Isso, com certeza, são tijolinhos ali que a gente vai colocando nessa construção diária. E tijolinhos mesmo, né? Cada dia é um dia, cada dinâmica é uma dinâmica, cada encontro um encontro. Isso tem um alcance assim muito significativo, no meu caso específico. O que não quer dizer que é o caso de todo mundo. Cada intermissivista precisa identificar as suas prioridades e tocar as suas prioridades. Nem também quer dizer que seja a minha única prioridade. Uau, furei o céu da minha ProEx, agora estou dando dinâmica e está tudo encaminhado. Não, são tijolinhos, né? Porque essa construção complexa, ela é feita de dias simples. Todos os dias são dias de 24 horas, dias simples, que fazemos coisas simples e que elas criam um contexto complexo. Então são nas coisas simples do cotidiano que qualquer pessoa interessada em evoluir, ela pode se encontrar lá e identificar, no caso dela, qual seria a prioridade primeira na evolução. Entendi certo? Que são seria por aí? Exclusivíssimas, né? Uhum. Cada um de nós tem prioridades singulares, únicas e exclusivas. Ok. Então, vê se a gente pode fazer uma leve conclusão assim. Você comentou, nesse contexto, a abordagem científica do parapsiquismo, ou seja, a abordagem paracientífica do parapsiquismo. Já estamos dentro da expansão da multidimensionalidade. Seria também semelhante aos acordos grupais dos docentes da Conscienciologia? Seria mecanismo semelhante, evolutivo? Grupo de professores da Conscienciologia? Poderíamos dizer a abordagem paracientífica da docência conscienciológica dentro desse mesmo mecanismo evolutivo? Cada um poderia identificar as suas prioridades de um lado do outro? Ou todos passaremos ou o fluxo evolutivo, tanto pela docência, quanto pelo epicentrismo, como também pela ofiexidade? Ou você acha que cada um está mais ou menos numa determinada prioridade? Eu acho que todas as opções, elas são boas ferramentas evolutivas. E cada um vai utilizar as ferramentas conforme o seu desejo, sua possibilidade, o seu caso. Eu vejo como processo do trabalho que eu desenvolvo como epicentro consciencial, para mim é uma grande oportunidade. Mas seguramente o docente que está lá no interior do Brasil, do mundo, dando a sua aula de conscienciologia, aquela é a grande oportunidade que está dada, colocada para aquela consciência naquele momento. Eu, pessoalmente, não vejo o epicentrismo consciencial como uma progressão ou como uma carreira que você dá tal curso, dá tal aula e, em dado momento, você é o EPICOM, como se aquilo fosse, sei lá, na academia, né? A livre docência, ou isso ou aquilo, o doutorado ou tal. Eu acho que não existe essa... funcionalmente, eu acho que isso não se estabelece, sabe? Não acho que seja isso. Eu vejo muito mais como uma tarefa, um serviço para ser feito enquanto a gente puder fazer aquilo, né? A gente não tem um tempo delimitado lá no Conselho, você pode ficar funcionando como EPICOM a temporada que você achar,
Por outro lado, uma notícia boa, né? O conselho ele não é um conselho fechado, com um número fechado de vagas. Então, nós podemos, se as pessoas demonstrarem interesse, qualidade e o trabalho expandir, você pode ter um conselho com centenas, milhares de pessoas. Não há um problema, é um grupo de parapsiquista que se apoia, se ajuda a desenvolver o próprio parapsiquismo. E para esse trabalho ter uma organização, estabelece assim alguns guidelines, algumas regras básicas do como fazer o trabalho. Então, eu acho que todas as possibilidades são boas, assim. Eu acho que nós não precisamos trazer esses processos muito intrafísicos e da SOCIM, que fazem paralelos com carreiras dentro das atividades do voluntariado da Conscienciologia. Por uma questão simples, as vagas não são limitadas. Então, o sistema é aberto, né? Quantos professores de Conscienciologias podem ter no planeta? Muito mais, melhor. Então, a gente vai chegando próximo a uma orientação básica, que a gente, logo no início, verifica isso. De repente, pode, quem tiver interessado em identificar a sua prioridade primeira, né? Você concorda? Seria a importância da autopesquisa. Né? Então, tudo se começa a partir daí. A autopesquisa da própria pessoa, ela identificar o que ela vai fazer, como você falou, desse dia a dia tão simplório de todos nós, rotineiro, necessário para manter, né? Então, dentro da autopesquisa de cada um, a pessoa se posiciona dentro do seu prioritário, né? E quem decide, olha, esse trabalho de liderança, a partir do parapsiquismo, dentro da Conscienciologia, isso está identificado para mim como uma prioridade, é só se inscrever em uma das dinâmicas e ir lá experimentar, ver o que acontece. Né? Porque nós temos, assim, dentro das dinâmicas, muitas oportunidades de desenvolvimento. Eu próprio, vou até fazer aqui um parênteses assim, para contar para vocês, eu tenho um processo de gratidão muito grande por esse professor que já dessomou, o professor Master Gonçalves, porque em boa parte da organização do meu processo parapsíquico, do meu desenvolvimento, amadurecimento, de um jeito mais homeostático, eu fiz a partir das dinâmicas, porque eu comecei a frequentar as dinâmicas quando elas estavam começando, dinâmica piloto, teste, como aluno. E ali íamos lá, alguns grupos, justamente para desenvolver esse ambiente, porque era um ambiente que não existia. Então, essas dinâmicas, é engraçado como a nossa cabeça funciona. A gente hoje, uma década depois, uma década e pouco, parece que a dinâmica é uma coisa que sempre existiu. A gente vai lá fazer uma dinâmica, senta ali, os procedimentos estão tão assentados, parece que aquilo existe há séculos. Mas não é assim, isso tudo foi criado há décadas, por gente como a gente, que identificou necessidades, possibilidades, pegou uma manobra aqui, outra ali, estabeleceu, testou várias coisas que eu participei com ele naquela época, de vários testes, não deram certo, não foram para frente, outros deram certo, foram para frente. E o que tem hoje também pode ser todo modificado, conforme os fatos, os parafatos vão demonstrando. Então, eu vejo assim, que nós temos realmente um ambiente aberto de oportunidades. E eu sou, mais ou menos, nesse aspecto energético, assim, muito grato a essa oportunidade, que esse tipo de experimento viabilizou recuperação de cons, alinhamento com equipe astrofísica, compreensão de algumas prioridades. Porque a vida do parapsiquista, quando ele tem fenômeno desde a infância, ela não é tão simples assim, às vezes, quanto parece, né? A gente tem uma dificuldade grande de delimitar prioridades. Por quê? Para um parapsiquista, ectoplasta, a perspectiva da vida humana ela é um pouco diferente. O manejo com seu holossoma, com essa comunicação entre as dimensões, ele traz uma vida um pouco diferente para as crianças e as pessoas que vêm com isso, vamos brincar assim, de fábrica. E esse diferente não quer dizer homeostático. Esse diferente, muitas vezes,
quer dizer patologia, quer dizer doença psiquiátrica, desajuste social, dificuldades com poder, dificuldade com sexo, dificuldade com dinheiro, porque você tem alguma coisa que é diferente, que as pessoas querem, que você não sabe como é que funciona. E isso te dá vamos dizer assim, muitas possibilidades, nem todas elas cosmoéticas. A hora que nós conseguimos dar um destino experimental, um destino cosmoético, grupal, transparente, onde as pessoas vão ver e debater, onde você vai ser examinado. Uma das coisas que eu mais gosto do modelo que a gente trabalha, de ser EPICOM, de estar lá, é a questão de ser examinado o tempo todo por todos. Então, nós somos devassados o tempo todo por nossos amigos, colegas, pares, alunos, amparadores, e isso nos coloca assim numa linha muito produtiva. Então isso eu acho muito bom daqui. Muitas linhas místicas que trabalham com parapsiquismo, o guru se estabelece e dali para frente ele faz as regras que lhe convém. E a gente já vê na mídia e para todo lado as bobagens que isso dão na vida das pessoas. A hora que a gente tem esse modelo, um modelo transparente, aberto, regras claras, isso, vamos dizer assim, é um alento, é uma bênção na vida do parapsiquista encontrar um grupo para trabalhar o seu parapsiquismo nesse nível. Então, eu pessoalmente tenho muita gratidão pelo Moacir ter epicentrado, como diz o outro, depois de pronto é muito óbvio. Muito óbvio. Mas assim, cara, o Moacir fez uma das coisas mais óbvias hoje, 10, 15 anos depois. Mas na época Ele exemplificou na prática aquela resposta que você tinha dado, da pessoa. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você ficar esperando que alguém faça. Né? O Moacir, no jeito dele, espontâneo, simples, ele fazia as coisas acontecerem, né? Tomava iniciativas que acabavam resultando num trabalho grupal maior depois, né? E isso é uma das características do EPICOM, né? Mas eu só queria acrescentar nesse debate aí, Luiz, que eu achei muito importante que você enfatizou no paper, a questão da funcionalidade, né, da atuação da consciência no maximecanismo multidimensional interassistencial. Eu acho que o epicentrismo tem muito mais a ver com isso do que com questão grupal, cargos, funções ou qualquer coisa disso. As pessoas às vezes voltam muito a discussão para isso, e eu acho que isso é o aspecto mais secundário. O mais sério é a pessoa pensar em como ela funciona dentro do maximecanismo multidimensional interassistencial. Isso define o papel dela. Então, por exemplo, a pessoa que faz TENEPS, na hora que ela está lá na cadeira dela fazendo a TENEPS, ela está funcionando dentro do maximecanismo na posição de tenepsista. Na hora que ela está lá, o duplista dela está funcionando como coadjutor, como auxiliar em terra, né? Ele pode até ser um EPICOM, mas naquele momento ele está funcionando como auxiliar em terra do tenepsista que está lá. E por assim vai, a gente depende do momento, depende do contexto, do que está acontecendo, do trabalho grupal, nós temos que saber assumir o nosso papel naquele momento, enquanto mini peça no maximecanismo. A hora que o EPICOM está lá numa dinâmica, ele está funcionando como EPICOM. A função dele naquele momento é essa. Então, uma coisa é o momento evolutivo agora, e como você está funcionando naquele momento. Por exemplo, você agora está aí funcionando como epicentro dessa atividade, né? Amanhã vai ter outra pessoa funcionando aí. Pode até ser um epicentrismo temporário. Às vezes a pessoa senta aí, ela não é o EPICOM, mas naquele momento ela é, porque o maximecanismo todo está estruturado para aquela pessoa, e o amparo de função todo está funcionando para que aquilo aconteça, né? E é claro, paralelamente a isso, a pessoa vai se desenvolvendo evolutivamente. Por que a dinâmica parapsíquica é muito importante nisso? Porque
ela oportuniza a pessoa que está em desenvolvimento para o epicentrismo consciencial, que temporariamente, naquele momento, se cria uma oportunidade para ela funcionar como EPICOM. E assim ela vai se desenvolvendo, né? E o processo é assim, a gente não dorme e acorda no outro dia EPICOM, não. A gente tem momentos de funcionar na condição de EPICOM, e isso vai fortalecendo a nossa capacidade. Então, por exemplo, quando o conselho de EPICONs, às vezes, ele indica alguém para fazer parte do conselho de EPICONs, ele está falando assim, nós achamos que você já tem pelo menos 51% dos requisitos necessários para funcionar como EPICOM. Pode ser que ele já esteja até mais que isso, ou pode ser até que, né, a gente achou que era, mas não é tanto assim. Mas a gente colocou aquela pessoa numa funcionalidade que vai estimular o desenvolvimento dela. E vai acabar, se ela está com 51%, a própria condição vai acabar impulsionando o desenvolvimento dela, né? E por aí vai. Por isso que é importante o trabalho grupal, porque a gente se coloca na função e cria um mecanismo pró-evolutivo que impulsiona a pessoa para ela desenvolver as habilidades que estão faltando para ela chegar nos patamares evolutivos. Esse que eu penso, não sei se você concorda, você poderia falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que esse raciocínio, Hernani, ele é muito avançado dentro desse processo da própria vida humana. Se a gente considerar que a vida humana é temporária e é um grande teatro, uma fantasia, uma ilusão, quanto mais, então, os papéis que nós desempenhamos na vida humana. Por exemplo, esse serviço do epicentrismo. Para mim, é um serviço temporário, que você vai ali e desenvolve aquela função. Esse é o epicentrismo do conselho. Isso é uma coisa. Outra coisa é o meu know-how interno, que é a minha capacidade de ser epicentro. Esse não é temporário. Esse é o processo que eu vou acumulando experiência, memórias, como fazer, e isso é uma coisa que fica comigo e para a próxima vida, com esse holossoma, o psicossoma, isso tudo vai caminhando com a pessoa. Então, se a vida humana é um teatro fugaz de funções para desenvolvermos atributos, quanto mais alguma atividade aqui, seja aí a docência da Conscienciologia, o epicentrismo, a profissão, a família, para mim todas são oportunidades de sermos mini peças de um maxi-mecanismo, e essa questão da compreensão da temporalidade disso, da própria vida humana, e não confundir a função com a sua realidade íntima, e a função não nos faz aquela realidade íntima. Eu ser escolhido pelos meus colegas, sei lá quem, para ser EPICOM, ou eu ter me autoindicado, me tornar um EPICOM do conselho, não me faz funcionar como EPICOM. O que me faz funcionar como EPICOM, então? O estado vibracional é a chave, sem dúvida nenhuma, para poder caminhar com isso. Então, quem quer realmente trabalhar com isso, tem um caminho muito inequívoco, que funciona e tem funcionado de uma maneira muito segura, que é o desenvolvimento do estado vibracional, o mapeamento da sinalética energética pessoal, o posicionamento a favor dos outros dentro do processo da assistência, e isso mais tecnicamente feito, por exemplo, a partir da TENEPS, da projeção lúcida. Então, se as pessoas querem entender o que é, como funcionam, elas funcionando como epicentro, todo mundo pode fazer isso na sua intimidade o tempo todo. E quando a gente tem uma função que, teoricamente, você lá precisa fazer isso, fazer aquele papel, isso te estimula, claro que estimula, tem um amparo de função, eu acho que tudo isso existe. Mas eu não sei te dizer os percentuais disso, sabe? Mas, para mim, essa questão da temporalidade, de como esses papéis são fugazes, a própria vida humana, para mim, é uma coisa assim, muito rápida, né? A gente começa a olhar para nós, vários amigos nossos já nos deixaram.
E outro dia estava aqui, agora já não está mais aqui, e a gente olha para a gente no espelho. Outro dia era um garoto, agora já começa a ser um jovem senhor, e isso vai acontecendo com a maioria das pessoas, e daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então, assim, meu jeito de pensar muito é a partir dessa fugaz, dessa temporalidade, dessa brevidade da vida humana. Quanto mais de um papel. Eu acho que, agora, que é a docência conscienciológica, o voluntário conscienciológico, o epicentrismo, a convivência em grupo, independente dos papéis que a gente faça, um grupo qualificado, ele nos qualifica. Então, acho que essa é uma das grandes coisas, né? E estabelecermos os fóruns qualificados para interagirmos é trazer para cá um pedacinho do curso intermissivo. Acho que esse é um grande... Aí, a vida humana, que é muito fugaz, as experiências que são muito fugazes, elas ficam mais duradouras, porque você começa a ter continuidade da vida intermissiva com a vida humana. Aí é que esse negócio aqui que era muito chato e rápido, ele começa a estar conectado com um processo maior. E aí nós tendemos a ser mais mini peça, né, do maxi mecanismo. Ou pelo menos mais lúcidos nessa mais função. Mais lúcidos, assim. Agora, às vezes é mini peça, mas não tem a lucidez para isso, né? E quanto mais avança, mais a gente vai tendo essa condição de mini peça lúcida, autoconsciente e funcionando mais entrosado com o maxi mecanismo. Eu acho que esse é o grande, assim, um dos grandes ganhos, né? Porque é um cotejo, né? A evolução, ela só acontece no ambiente intraconsciencial. Ninguém evolui por ninguém. Ser amigo do serenão, de quem eu ser isso, ser aquilo, não resolve a evolução interna da pessoa. As experiências é a pessoa quem tem que ter, e é ela quem vai desenvolver as suas coisas, resolver as suas coisas. Claro que quando a gente está num fórum qualificado, com boas ideias, boas energias, a gente pensa melhor e temos melhores resultados nos experimentos conosco. Mas ninguém resolve a evolução de ninguém, em última análise. Luiz, parabéns aí pela explanação. No seu paper, você fala da questão da estruturação de um holopensene, né? Com ambiência para intercâmbios ostensivos. Eu gostaria que você trouxesse essa relação das dinâmicas como estrutura grupal conscienciológica, né? Como que você percebe essa interação entre as dinâmicas parapsíquicas funcionantes e a estrutura disso dentro da comunidade? Eu, pessoalmente, por tudo que a gente já conversou e pela escolha do tema, eu vejo a dinâmica como um desses tijolinhos grupais, porque é feito em grupo, estruturantes da manutenção dos campos de conscienciologia e da própria conscienciologia. Eu acho que essa tecnologia, eu estava lá com o Moacir no começo, a gente até ajudou a pensar, conversar muito sobre isso, era muito despretensioso. A ideia era um ambiente para desenvolver as pessoas, para as pessoas interagirem, para desenvolver o parapsiquismo de maneira sadia. Tinha muito foco, talvez, na assistência às pessoas. Mas o que acontece? Na hora que essas pessoas começam a interagir, que nem a gente vê nas dinâmicas, aquilo deixa de ser as pessoas e passa a ser um grupo de pessoas com histórias, companhias extrafísicas, proexes, memórias, e o conjunto ele passa a ter uma vida própria. Então, um grupo de dinâmica, ele é um organismo, de certa maneira, até um organismo conscienciocêntrico, e ele tem um papel nessa vida social e parasocial, porque é um ponto de encontro. Então, ali, consciências que não se viam há milhares de anos se veem. Os assediadores, os amparadores atualizam o conceito. Imagina, às vezes uma pessoa que nos encontrou antes da intermissão, na época que éramos mais imaturos ainda,
E aí tem aquela memória daquela pessoa. É um assediador lá de 1000 anos atrás. E de repente vem numa dinâmica dessa e vê a Poliana com curso intermissivo, com novas ideias, com novo arcabouço de funcionamento, com novas energias. Então é um momento de atualização. A hora que isso acontece com pessoas vinculadas ao voluntariado conscienciológico, isso tem um impacto. A melhora das pessoas tem um impacto nas ICs. Mas o processo todo da conscienciologia, principal, prioritário, ele é multidimensional. Nós somos, nossas instituições são, nossos aparelhos são caricaturas grosseiras, mal feitas do processo multidimensional conscienciológico. E as dinâmicas, elas conseguem aproximar esses dois contextos, né? Pela presença do campo, do grupo, há vamos dizer assim, uma conexão do processo da conscienciologia multidimensional com a conscienciologia intrafísica que nós, conscientes nesse momento, estamos tocando. Então eu acho que à medida que as ICs têm dinâmicas, as pessoas participam de dinâmicas, os grupos interagem, nossa caricatura da conscienciologia vai ficar mais bem feita, porque as pessoas vão ter mais proximidade com a conscienciologia extrafísica, multidimensional. Então, eu pessoalmente acho que dinâmica parapsíquica, nesse modelo de interação conscienciológica que nós escolhemos, é fundamental. Primeira prioridade. A gente fala assim, mas as TENEPs não podem suportar e segurar? Devem, mas é uma convicção íntima que para manter um campus desse com um pulsante funcionando, precisamos ter várias dinâmicas aqui dentro funcionando. Isso é uma convicção íntima que precisa talvez ser checada, validada, verificada. Pode ser que eu esteja enganado, mas da minha perspectiva, as dinâmicas são estruturantes. Eu acompanho várias ICs e nós vemos uma mudança de patamar quando uma dinâmica funciona dentro da IC desse jeito aqui. Um horário, data, epicentro, vamos dizer assim, um template correto, tudo muito estabelecido. A repetição daqueles encontros, porque, além de tudo, acontecem encontros nas dinâmicas com consciências mais avançadas que nós. E isso traz uma impregnação mais avançada para nós. A vida humana ela é muito dura, né? A tendência nossa é instintual. Nós tendemos a funcionar como bicho, pela própria exigência da biologia. Mas a hora que eu tenho uma oportunidade de ter um contato frequente com um holopensene mais avançado que o meu, eu acabo ficando em algum percentual um pouco mais avançado do que eu sou. E isso, na minha opinião, influencia demasiadamente. Eu, pessoa física, assim, né, é uma opinião muito pessoal, eu acho que as dinâmicas são atividades assim estruturantes para a conscienciologia, para as ICs, para os aparelhos, para os campos. E nós ainda vamos dar muito mais valor do que damos atualmente. Enquanto você estava explanando, me veio a ideia de uma possibilidade, né? A gente considerar ou avaliar se esse desconforto que a gente tem percebido dentro da comunidade, do arrefecimento das VERPONs, pode ter relação com o período em que as dinâmicas também ficaram suspensas. Você acha que é uma possibilidade? Olha, eu acho que tem que estudar. Esse assunto de arrefecimento, de VERPONs, eu acho que ele carece muita conversa, muito debate, para a gente entender do que nós estamos falando. Eu não gosto, assim, de numa primeira pegada comprar isso desse jeito. Há um arrefecimento. Qual arrefecimento, cara pálida? Quantos % de conscienciologia você vivenciava e não vivencia mais? Porque qual o drama dessa medida? Que a conscienciologia, essencialmente, é um processo de autovivência. E é muito difícil medir a autovivência das pessoas.
O que eu acho, então, assim, que essa relação de dinâmica e arrefecimento, eu não sei se isso é direto. Eu não sei como isso funciona. Eu acho que esse assunto ele tem que ser muito conversado. Eu tenho ouvido muito isso, arrefecimento. Nós vamos saber o que é isso aí. É qualidade didática, é conceito distorcido de professor, é conceito distorcido de ser, vivência superficial das pessoas. O que é, entendeu? Do que nós estamos falando? Porque isso é muito grande para fazer a boa medida e tomar boas providências. Eu acho que tem que ser conversado. O que eu acho que quando, em função da pandemia, param as dinâmicas, os campos ficam desenergizados. Eu sinto assim, eu acho que as pessoas que são mais vinculadas às dinâmicas, elas ficam um pouco mais desvinculadas da sua própria consciencialidade, da sua própria intermissão. Então, assim, é uma medida, uma percepção, né? Mas, a rigor, eu acho que tem que ver cada caso ali pontualmente. E eu tenho muita dificuldade, sabe, Poliana, de estabelecer fórmulas de procedimentos que resolvam isso. Por exemplo, o raciocínio contrário disso. Se eu fizer dinâmica todo dia, em todos os lugares, eu resolvi o problema do arrefecimento da conscienciologia? Entende? Quando eu acho que algum procedimento formal, ele resolve um negócio que essencialmente é íntimo. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a convivência nesse tipo de holopensene, ele nos joga para frente. Mas tem limite, que tanto para frente que eles nos jogam. Porque um pedaço é nosso. Então, se eu fizer dinâmica todo dia, isso vai resolver todas as minhas mazelas evolutivas e tal? Não vai. Tem limite, tem um teto, que a pessoa precisa voltar e resolver as coisas dela. E essa história do arrefecimento é a mesma coisa. Isso é um pedaço, mas as ICs precisam qualificar a sua razão de existir, que é o avanço com as pesquisas conscienciológicas. As pessoas precisam qualificar a sua própria pesquisa conscienciológica. Talvez o que a gente possa melhorar é quando a gente fala de arrefecimento de conceitos. Aí que é uma questão mais intelectual para ser debatida. O que é que o professor, ou o que é que o conceito tal diz e que a gente está distorcendo o conceito para ficar mais barato para mim. Isso eu acho que a gente pode discutir muito. Mas produzir ou deixar de produzir o arrefecimento, porque é muito íntimo, muito grupal e íntimo na individualidade, e tem uma consequência grupal na vivência grupal do conceito. E aí sim, caso a caso, conceito a conceito, eu acho que essa história tem que ser bem estruturada. Mas eu não acho bom assim, a gente colocar a dinâmica como se fosse um guarda-chuva ideal, ou, sabe, um procedimento salvacionista que vai salvar o intermissivista, ou a IC e tal. Não vai. É um tijolinho, na minha opinião. Assim. Luiz, talvez eu possa colaborar com um exemplo, quando você, dentro desse contexto do arrefecimento ou não, você comentou da realidade de uma dinâmica parapsíquica, no contexto multidimensional durante a pandemia. Por umas 3 vezes, dentro da minha TENEPS, os amparadores me sugeriram eu me conectar com o ambiente intrafísico da dinâmica que eu era responsável. E depois eu fui estudar o porquê disso. Alguns participantes, inclusive aqueles PICOs que também colaboram dentro da nossa dinâmica, não é o responsável ou os responsáveis, e o quanto que esse link mental que possibilitou a estruturação multidimensional colaborou com o trabalho de assistência que estava sendo feito. Isso me veio comprovar para mim, dentro do meu estudo, como uma hipótese, que aos pouquinhos estou validando essa hipótese,
de que a estrutura extrafísica, não posso afirmar todas, mas de algumas dinâmicas parapsíquicas, eu acredito que talvez sejam todas, por causa do processo em si, o objetivo de uma dinâmica parapsíquica, aqui dentro do contexto da conscienciologia, acredito ser esse. E é interessante como que aquela estrutura extrafísica estava funcionante e colaborou com aquele momento dentro da minha TENEPS, que as coisas se apresentaram uma demanda mais específica, né? E é fácil da gente também entender que durante esses quase 2 anos de pandemia, o negócio realmente trabalho quase que mais extrafísico do que intrafísico, né? Eu não posso avaliar isso, não tenho condições de avaliar, mas me dá essa impressão. Então, é bem de acordo com o que você acabou de colocar mesmo. Fato e para fato. Você poderia falar na questão desse sinergismo entre dinâmica e o epicentrismo consciencial, as oportunizações que a gente tem dentro das dinâmicas de autorreciclagem, no sentido do desenvolvimento do epicentrismo? Eu vejo, assim, a questão toda é que você tem, na dinâmica, um contexto otimizado para fazer a experiência. Então, assim, o parapsiquista, o parapsíquico, ele vai amadurecer o seu parapsiquismo atuando. E a dinâmica, ela é um laboratório que ele tem alguns qualificadores. Por exemplo, não existe uma dinâmica que não tenha por princípio a interassistência. Toda dinâmica da conscienciologia, ela tem por princípio a interassistência, talvez até na frente do processo do desenvolvimento do parapsiquista. E, mais ou menos, o parapsiquismo que vale a pena é esse parapsiquismo que nos conecta com a interassistência. Outras coisas, como eu falei em algum momento aqui, geralmente traz mais patologia e dificuldade do que realmente evolução para a pessoa. Agora, a hora que você tem um ambiente com repetições semanais, um grupo com segurança para fazer isso, um holopensene intra e extrafísico pronto para isso, eu acho sim que é difícil precificar ou avaliar quanto isso vale na vida do intermissivista, que o parapsiquismo é uma prioridade evolutiva, porque é absolutamente, como a gente brinca, né, é a fome com a vontade de comer. Eu acho que, em termos de sinergia, fica muito claro que, nesse caso, 1 mais 1 dá muito mais que 2. Não é soma, é multiplicação. E não é 1 vezes 1. É um grupo vezes um grupo. Né? No caso do 1 vezes 1, você vê que a pessoa... Por isso que ele fala, e a TENEPS? É ótima, ajuda muito, tem os amparadores, tem tudo isso. Mas, na perspectiva da Consim, é 1 vezes 1. Porque o que acaba que enriquece muito, o parapsiquismo, no nosso nível, da maioria de nós, eu preciso muito das suas impressões, das impressões do Pedro, das impressões da Marina, das impressões da Poliana, para mim poder enriquecer as minhas. Porque, imagina, vamos falar de clarividência, que cada um de nós, numa dinâmica dessa, nós diminuímos um pouco a distância entre as dimensões, e eu consigo começar a ver atrás da cortina. Mas eu vejo o cantinho direito da sala, você vê o cantinho esquerdo da sala, Marina vê o chão, Poliana vê outro pedaço, Pedro vê outro. E a hora que eu ouço vocês todos relatando o que foi que vocês viram, aquilo me ajuda a compor a paisagem que tem atrás. Então, e aonde que você vai arrumar um laboratório desse qualificado fora desse ambiente? E sabemos os problemas aí do parapsiquismo. Então, a hora que eu estou em grupo, eu viabilizo a montagem desse grande quebra-cabeça que é a multidimensionalidade, com falhas, com problemas, mas tem vieses que um colega nosso vê atrás ali, porque nós estamos todos olhando pelo buraquinho da fechadura. A gente não, no meu caso, eu não estou com a porta aberta, nadando de braçada e sabendo o que acontece do outro lado. Eu estou ali olhando pelo buraquinho da fechadura. Então, quando eu somo, acrescento a minha perspectiva do buraquinho da fechadura, com o do Hernani, com o seu, eu consigo, no mínimo, imaginar
o que é que tem atrás daquela porta que, para mim, ainda está semi-fechada. Então, eu acho que, nesse aspecto, há um plus, assim, um encontro, porque não estamos falando do encontro de quaisquer pessoas, nós estamos falando do encontro de intermissivista, parapsiquista, a maioria que não são, se tornam veterano, muito experimentado, compartilhando suas perspectivas dos fenômenos. Isso tem um valor, é muito difícil de mensurar quanto vale isso e quando é que nós vamos conseguir encontrar de novo pessoas com esse nível de qualidade parapsíquica, né? Muitas vezes eu estou lá como epicentro do processo e eu não sou um bom clarividente e tem pessoas lá que são excelentes clarividentes que vão me ajudando a falar, então aquela fumacinha... Então, os trafores das pessoas, eles tendem a enriquecer e nos motivar a desenvolver os nossos próprios trafores, né? Então, eu acho que... E só isso já valeria muito a pena. E quando eu multiplico isso pelos amparadores das pessoas, que, em geral, a maioria dos intermissivistas, uma boa parte, quando estão funcionando, são bem assistidos, têm amparo. E aí você vai lá para uma dinâmica com 15 pessoas, cada uma trazendo lá alguns amparadores. Daqui a pouco você está com um grupo de 100 consciências, a maioria amparadores. E aquilo tudo te enriquecendo de input, né? Então é uma loucura, assim. E onde que isso vai dar? Você imagina. Outro dia a gente estava conversando lá na Cons. Vamos que a gente sustente esse trabalho, mais 1, 2 décadas nos encontrando semanalmente, e vamos que desse grupo, lá a gente trabalha, às vezes, fora da pandemia, trabalhávamos com 60, 70 pessoas toda semana. Vamos que dessa média lá de 50, 60 que frequentava com a gente, metade pratica o EV, leva isso para frente, desenvolve a sua sinalética, e desses 50, 20%, 10 pessoas, depois de 2 décadas, são despertos, ofiexistas, estão funcionando e vão lá funcionar com a gente. Você imaginou? Você ir para um salão que tem mais 10 amigos seus, todo mundo com FIEX funcionando, interagindo ali 1 hora por semana, com um nível de dispersidade funcionando. Qual o alcance disso para os amparadores do processo? O que um evoluciólogo pode fazer com esse encontro desse povo? Vai saber, né, onde é que isso pode, o alcance disso, assim, é muito grande. E para a gente, qual que é a vantagem? Junte-se aí com os bons e você vai acabar estando junto ali, né? Mesmo que eu não esteja lá na ponta, eu vou ter um amigo que está, né? Nessas horas, a amizade conta muito. Então, eu vejo, assim, como o problema todo do nosso grupo, das pessoas, é sustentação. Como eu estou nessa história aí agora, acho que no final desse ano a gente completa 1 década, e a gente sustentou. E a gente vê o resultado das pessoas que sustentaram. São pessoas diferentes, essas pessoas, e é engraçado as afinidades, né? Tem algumas pessoas que trabalham comigo desde essa época, lá, me aguentam, as minhas imaturidades há 1 década. Toda semana, 2 horas. Trabalhando com interassistência, com autoevolução. E você vê, olha para a vida das pessoas, as vidas das pessoas estão melhores. Né? Então... Luiz, aqui. Bom, eu queria fazer 2 comentários, né? Primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Eu queria voltar um pouco no fato que a Poliana, né, na hipótese que a Poliana levantou ali. O que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam conversando, né? Tentando fazer esse raciocínio contrário. Não é que a dinâmica ela vai impedir o arrefecimento, mas ela pode proporcionar, pelo menos no meu caso, como pesquisadora, ela proporciona um ambiente de experimentação num nível em que eu consigo testar algumas verpons. Eu consigo testar algumas teorias ali que eu não consigo, por exemplo, na Meteneps, que eu não consigo no meu voluntariado, que eu não consigo nas minhas projeções. Então, ela seria um otimizador
da experimentologia. E isso nos auxilia com a questão de entender a Verpom, de entender e formular Verpoms. Acho que isso, para mim, é um ponto importante, pelo menos na minha trajetória como pesquisadora. Então, esse raciocínio fez um sentido na minha cabeça quando eu comecei a pensar. E um segundo ponto que eu queria perguntar para você, mais diretamente agora, como participante, né, das dinâmicas, agora nessa retomada, eu senti uma modificação no meu lossoma, o meu parapsiquismo ele está começando a voltar, eu estou tendo outros, né, fenômenos, parafenômenos que eu não tive sem estar participando da dinâmica nesse processo. Então, eu estou vendo que está tendo um ajuste, está tendo uma modificação. E para você, essa retomada, como é que foi? Assim? É muito doida, né? Eu estava até conversando quarta-feira com uma amiga minha, como as pessoas já estão vitalizadas. Essa questão de trabalhar a energia em grupo, de trabalhar... tem um aspecto que é energético, tem um aspecto que é emocional. Porque a grupalidade, nós, seres humanos, em tese, nós somos seres feitos para funcionar em grupo. E esse afastamento social, ele é disfuncional evolutivamente para nós. Então, nós somos feitos para funcionar em grupo. Ainda mais num grupo mais otimizado, mais positivo. Como eu vejo, eu acho que quando retomamos esse piloto da dinâmica, é óbvio que para mim é mais fácil ver os outros do que olhar para o espelho. Mas eram verdadeiros farrapos. Aquelas pessoas assim desvitalizadas, aquele brilho, aquela força, aquela pungência habitual no intermissivista. O intermissivista, quando ele está funcionando bem, é incrível, mas eles são diferentes. A pessoa, ela é diferente. Lá na escola primária, ele é líder da sala, ele é falante, ele é inteligente. A moça é bonita, o moço é bonito, ele chama atenção. E o pessoal estava assim, quando voltamos, mas não atribuo isso só à ausência da dinâmica, né? A desconexão, talvez, de um processo mais vinculado ao Marx-mecanismo. E o grupo, o parapsiquismo, o contato com os amparadores, isso eu acho que reconecta. E hoje, já tem alguns meses esses pilotos funcionando, eu vejo as pessoas vitalizadas, conectadas, telepaticamente funcionando. Porque quando nós estamos muito entrosados, a gente fala pouco, não precisa falar. Olhou, pensou, entendeu, está tudo certo. Mas aquilo estava longe, é como se nós estivéssemos, assim, nessa duração da pandemia, parecido com as pessoas não intermissivistas. Assim, sem aquela... Eu não sei definir, precisava de uma palavra correta para isso, mas é uma vitalidade que, na minha opinião, deriva muito da função dos amparadores, das energias. Então, eu acho que, na perspectiva de restabelecimento homeostático, holossomático, multidimensional dos participantes, o efeito tem sido muito bom. E eu me incluo nesse processo, né? Porque isso é outra coisa que é bom deixar bem claro, que às vezes as pessoas esperam, desejam, eu também desejaria que nós, epicentros, tivéssemos assim um super funcionamento independente do trabalho. E muitos de nós precisamos estar trabalhando para estar mais homeostáticos. Então, o trabalho também nos ajuda a ficar muito mais homeostático. Os mais espertos, não dá para fazer dinâmica, vamos arrumando outros trabalhos. Outros que eu acho que aí tem um problema da nossa cultura, ficam em casa esperando que, sei lá, o prefeito, o governador, ou sei lá quem, me diga quando é que eu posso, quando é que é seguro voltar. Mas é que, na verdade, eles também não sabem. Estão tateando, né? Eu fiquei refletindo nisso, né? Qual que é a diferença? Porque, assim, a gente não parou o voluntariado, as atividades possíveis de serem feitas continuaram sendo feitas. Mas é um senso de utilidade diferente que dá quando a gente vai e participa da dinâmica. No meu caso, eu saio assim, fui útil ou cumpri o que eu tinha planejado. É uma satisfação diferenciada, não é maior nem menor que as outras. Eu acho, sabe, é diferente. Lauísa, que isso tem a ver com essa cláusula, com esse processo intermissivo, no seu caso especificamente, no meu caso. Mas eu vou te dizer que a questão toda, a dinâmica é isso otimizado, mas o que realmente faz
importância no nosso caso, no intermissivista, é o encontro presencial. Eu acho que nós precisamos paradigmaticamente compreender que é muito importante nos encontrarmos presencialmente. Isso faz toda a diferença. Essa história do online, no paradigma materialista, intrafísico, teoricamente hoje com a tecnologia, internet de alta velocidade, câmeras de alta resolução, tal, isso está muito bom. Nunca teve tão bom. Mas para fazer fricção de ideias, para fazer desassédio, interassistência, para mim não tem nada parecido com o encontro presencial. E o que eu acho que realmente a gente acaba, a dinâmica, pela sua natureza, ela é isso, é estabelecendo encontros presenciais. Mas eu acho que mesmo as ICs, as pessoas, os grupos que não puderem participar de dinâmica nesse momento, se priorizarem com segurança e responsabilidade os encontros presenciais, vão sentir exatamente essa diferença. Porque, na minha perspectiva, que eu estou falando mais com a perspectiva bioenergética e de epicentro, o processo presencial ele faz toda a diferença em termos de assistência e desassédio. Os grupos que banalizam, aí talvez seja um arrefecimento. A hora que já pode fazer encontro presencial, o processo todo nosso é do desassédio, é do encontro, e nós não fazemos esses encontros, aí talvez seja um arrefecimento funcional. Não de conceito, mas de função. Até de conceito. Do conceito do desassédio. Talvez eu estou achando que eu posso fazer online o que nós fazemos presencial. E não se pode. Na minha perspectiva, isso funciona até um certo ponto. Mas não com a mesma intensidade do holopensene dos encontros presenciais. Claro que não precisa sair de casa, gastar gasolina, sapato, roupa, blá, blá, né? Tem o seu conveniente, para muita coisa é certo. Mas para avançar com conscienciologia é limitado. Na minha opinião, nós vamos precisar, por muitas vidas, disso aqui. Nos olhar, nos ver, porque isso aqui gera uma atualização energética profunda, gera um holopensene, gera desassédio, gera interassistência. É claro que nós precisamos ser responsáveis, corretos com relação às nossas saúdes, à saúde das pessoas. Mas imaginar que dá para fazer sem esse encontro, essa energia do soma, né? Então, é uma convicção que para mim ela é muito profunda, né? Respeito quem tem opinião divergente, a vida é assim mesmo, mas para o meu jeito de trabalhar, para as coisas que eu atendo, na vida humana, essas coisas assim, fazem muita diferença. E é isso que eu estimulo, com segurança, né? Tem uma variante nova, acho que essas próximas semanas são semanas de assim, ficar atento, mas eu acho que as pessoas intermissivistas precisam se encontrar. Com toda a segurança necessária. Aí, tá certo. Pronto. Vou ter uma série de perguntas e vou até protestar um pouco aqui, porque quem não está no dia a dia aqui da dinâmica das discussões, é muito difícil fazer pergunta, porque não tem uma moderação assim, completa, assim, é muito difícil mesmo. Enfim, isso vale assim, para todas as discussões que tem aqui na CCCI. Mas tirando o meu protesto, e as minhas várias perguntas que tem, olha, até tem ligação com a questão do arrefecimento. Porque, principalmente para quem mora no exterior e tem pouquíssimas oportunidades de vir ao CAEC, quando vem, a gente tenta usar todas as oportunidades para fazer as atividades, justamente para ter um impulso energético para voltar para casa e continuar com as atividades. Ou, infelizmente, acho que as dinâmicas estão em recesso, né? Justamente agora, nos dias que eu vir aqui. Bom, não tenho o que fazer. As minhas perguntas são duas dimensões. Primeiro, a questão do epicentrismo em geral e na questão das dinâmicas. Do epicentrismo em geral, você acha assim, tem
Tem uma questão, a consim intermissivista, na verdade, se a gente for colocar como meta ter dispersidade até a dessoma nessa vida, então a gente vai passar pelo epicentrismo, querendo ou não. Então seria uma meta de todo intermissivista, certo? Eu vou te dizer que só querendo, se não quiser não passa. Pronto. Também não chega na dispersidade, mas essa história de querendo ou não, é querendo ou querendo. Não tem muita... Está na PROEX de todos os intermissivistas praticar o epicentrismo de forma lúcida? Olha só, eu acho que aí, assim, por dedução, eu consigo imaginar que sim. Que todo intermissivista tem como desafio a dispersidade na vida seguinte. E o epicentrismo é um passo inevitável, mas por dedução. A PROEX é um processo muito individual. E eu acho, assim, deslocado é a gente fazer esse tipo de decreto, sabe? Deve ter algum que não está, mas quem sou eu na fila do pão para falar da sua PROEX com essa profundidade, né? Se for deduzir hipoteticamente, talvez sim. Dedutivamente, eu acho que essas ferramentas que estão à disposição são para todos os intermissivistas. Sim. E há possibilidade do intermissivista, no caso, tem muito caso, por exemplo, de consim, o Valdo contava nas tertúlias que crianças no centro espírita acabava sendo o epicentro ali das rodas e acabava caindo tudo para cima da criança e gerava confusão. E eu percebo, assim, muitas pessoas, até comigo acontece muitas vezes, de involuntariamente estar funcionando como um epicentro de uma oportunidade, numa roda ou num círculo de pessoas, funciona, isso acontece, assim, isso que os epicentros, ou do intermissivista talvez que tenha na PROEX, praticar o epicentrismo de forma lúcida, com a multidimensionalidade, formando campos, etc. Que esse intermissivista, ele pratica o epicentrismo de forma involuntária no dia a dia. O que acontece? Existe a liderança bioenergética, multidimensional, e isso é óbvio que a gente vê. No time de futebol de Consréu, tem aquela que manda, escala o time, escolhe quem entra e quem não entra. Lá na quadrilha, no PCC, tem o que manda e o que obedece. E a base da vida humana é energética. Então isso não inclui a qualidade cosmoética, essa liderança. Até pelo contrário. Em geral, tem uma etapazinha, em função do nosso processo instintual, do desenvolvimento parapsíquico, quando aumenta a nossa força, que a cosmoética diminui. Isso é do bicho. E aí depois nós precisamos correr atrás e aumentar a nossa força e a nossa cosmoética. Então esse epicentrismo, vamos chamar assim, que é mais liderança, instintual, eu acho que os gatinhos têm, o cachorro tem, os macaquinhos têm, e os seres humanos mais simples têm também. Mas esse não é o nosso caso. O nosso interesse é que você chegue, exercite o epicentrismo mais avançado pelo caminho do estado vibracional, sinalética, instalação de campo, a prática cotidiana da TENEPS, grupalidade, projeção lúcida. Sim, são coisas parecidas, mas díspares. A gente fala então talvez da funcionalidade parapedagógica de formar o campo. São coisas assim que elas até se tocam. A liderança multidimensional pela força presencial positiva ou negativa, isso toca com o epicentrismo, porque o epicentrismo tem que ter isso, faz parte disso. Mas o assunto que nós estamos falando, de epicentrismo consciencial, é uma outra situação autolúcida a partir do EV, a partir dos amparadores, a partir de uma vida inteira, vidas inteiras, a partir de um arcabouço de uma ciência toda, para isso caminhar. Por isso que eu falo que o percentual disso que a gente pratica, eu especificamente falando de mim, é um percentual, porque a gente está falando do processo avançadão. Essa liderança que o chefe de quadrilha tem, que qualquer garoto lá no centro espírita tem, que em todas as religiões tem. Isso é inevitável. Tá, entendi. É diferenciar
Nós estamos falando do epicentrismo lúcido. A formação de um campo para você pedagógico. Trabalhar com o seu EV, nem o precisa ser liderando. tanto assim para pedagógico, mas você, a partir do seu EV, estabelecer seu EV, trabalhar com uma escagem lúcida, compreender que a sua psicosfera está emprestada para aquela assistência durante algum tempo, ter compreendido a sua sinalética que anteveio, te mostrou previamente o que estava acontecendo, observar o acoplamento também comparador, aquilo sendo resolvido, encaminhado, desacoplado, você faz um EV profilático e mais um tijolinho do dia foi colocado. Certo. Isso é uma outra coisa. Tá. Daquele menino cheio de energia, às vezes o chefe da baratrosfera, que chega onde ele chega chegando e tem aquela força presencial e domina tudo e tal, porque a gente não pode baratear para o intermissivista a possibilidade dele ser o epicentro inconsciente. Esse aí não está funcionando. Não é o intuito. E tem mais duas perguntinhas. Na questão da dinâmica, acontece de você passar o bastão do hipercentrismo assim, durante alguns momentos para alguma consciência, talvez não, mas para algum aspirante a epicentro que está ali participando, que você sente que talvez o campo está mais concentrado em uma outra consim que está ali, e essa consim, ela talvez consciente ou não, de passar o bastão durante a dinâmica para outra consim, para estar coordenando o campo. Acontece isso? O tempo todo, de certa maneira, mas não é assim tão formal essa história do bastão, porque nós somos uma equipe. E aí chegou para ser atendido uma consciência determinada, o campo determinado. A melhor pessoa para atender aquela consciência, aquele processo, não sou eu, é o outro. Então o campo vai a partir dali e atende, e você é o responsável, mas você não é o dono do pedaço. Mas quem faz essa, vamos dizer assim, essa gestão são os amparadores do trabalho. Mas isso acontece exatamente o tempo todo. Cada atendimento, cada acoplamento, cada campo ele é único, e o protagonismo assistencial ele nem sempre está colocado na pessoa do EPICOM, e nem deve estar, porque para atender determinado processo o EPICOM não serve às vezes. Às vezes a energia do EPICOM ela não serve para atender aquele padrão de necessidade daquela consciência. Às vezes chega uma consciência lá extremamente precisando de uma energia de maternagem. Aí o EPICOM que você fala, às vezes, é um pouco ogro. Aí a energia dele não serve para acolher aquela necessidade daquele momento. Mas aí tem, no campo, uma pessoa que tem à disposição aquela energia da maternagem. É óbvio que o protagonismo daquele atendimento vai automaticamente para a necessidade. Por isso que estar em grupo é muito rico. Porque nós aumentamos muito as possibilidades assistenciais. Isso. Estar em grupo, a última pergunta, eu estava participando de uma atividade da reaprendência no ano passado, parece, o ano retrasado, e eu estava participando de fora. Então, a gente estava fazendo atividades energéticas, até que teve, então, a diretiva que para terminar com as atividades energéticas via EAD, por causa da parassegurança, etc. Então, a gente parou, e realmente eu dormia, né, muitas atividades que estava tendo lá. E percebi que realmente fez sentido. Mas eu já tive a ideia da participação remota nas dinâmicas. Você acha que faz algum sentido, tem como fazer isso com a cautela e a profilaxia a fim de manter uma parassegurança? Por exemplo, se eu moro na Alemanha, se eu tiver um quarto apropriado para TENEPS e me conectar com as dinâmicas aqui no horário que elas estão funcionando, você acha que isso faz sentido, é possível e realista participar dessa dinâmica de forma remota? Olha, eu acho que você pode fazer experiência. A parassegurança das dinâmicas pode te autorizar ou te bloquear. Se você tiver o crachá, um para-crachá, for um bom projetor luz, tiver um bom para-crachá, pode ser que você seja convidado a participar e tudo isso. Agora, isso é um plus, é um extra, né? Não é exatamente a formalidade proposta, né? Mas eu acho meio inevitável, com o tempo, surgirem CAEX na Alemanha, e esse modelo ele é um modelo muito avançado.
que ele tem relação Comunex, Campus, CCCI, Holopensene. Então, assim, à medida que na Alemanha você estabelece lá, ou tem lá funcionando, uma comunidade astrofísica avançada, a tendência é que as pessoas se agrupem e daqui a pouco comecem a fazer uma Cognópolis pelo planeta todo. Eu acho que no futuro nós teremos Cognópolis por toda parte. O plano é esse, mas digamos assim, de imediato, a curto prazo, ainda tem que improvisar, no caso. Mas eu sou a favor da experiência. Eu acho que tem que experimentar tudo. Certo. Né? Mas nem achar que isso vai funcionar e nem achar que isso é inviável. Vai depender do contexto, da dinâmica, do seu contexto, da segurança do lugar que você está, do motivo para isso acontecer, da sua capacidade de sair do corpo, da afinidade sua com a holopensene da dinâmica. Eu tenho uma experiência dessa. Uma vez eu fui fazer um experimento que a gente chama de serenário, que a gente fica lá uns dias recluso consigo mesmo e seus amparadores e aquela coisa toda. E vocês estão vendo assim o meu vínculo com essas atividades, né, com essas dinâmicas. E aí eu já estava lá e eu falei assim, cara, imagina você ficar, eles dão tudo para você. Comida, roupa lavada, roupa de cama, você não precisa pensar em nada. Só mexer com energia o dia todo, pensar, refletir, e naquele negócio todo, obviamente eu descansado, já estava lá, como se diz, hospitalizado alguns dias ali, naquela reclusão toda. E aí era o dia da dinâmica que eu trabalhava, eu falei assim, eu vou lá ver o que meus amigos estão aprontando na dinâmica, né? Aí eu pensei comigo, né? Eu sou epicentro desse negócio há vários anos, tá? Mas será que os amparadores vão deixar eu ir lá ver essa dinâmica e tal? E no horário lá me organizei e é fechado, né? O experimento estava lá, então dia, noite, tal, tudo. Para sair do corpo é um negócio muito bom. Quem não fez ainda esse tipo de experimento, vale muito a pena se propor e fazer. E aí eu tive uma projeção lúcida na hora do experimento, fui à dinâmica, vi o processo astrofísico da dinâmica, vi mais ou menos o que estava acontecendo, lastreei e algumas pessoas, eu fiquei por uma questão de experiência e tal, então você não... E algumas pessoas perceberam Você foi um parador de dinâmica, né? Parador extrafísico. Não necessariamente, não é bem, a nossa realidade evolutiva não é bem essa, nós somos muito mais assistidos do que assistente ainda, né? Mas eu tive lá na dinâmica, vi quem estava, confirmei e tal, e algumas das pessoas perceberam a minha presença. Valeu pelas respostas. Vou levar o desafio de fazer o experimento. Aí no outro dia tinha a dinâmica da outra noite. Eu falei, vou repetir a dose. Adivinha o que aconteceu? Nada. Pagou. Certo. Adivinha o que aconteceu? Aí era naquele, que tem a dinâmica do cérebro. Eu falei, lógico, vou sair do corpo, vou lá, vou aparecer, vou fazer, vou acontecer. Adivinha o que aconteceu? Nada. Pois é, isso aí. Não, obrigado pela mensagem, eu vou levar, vou fazer o experimento lá, vamos ver se funciona. Nada. Eu falei, dessa vez o Epicom foi proibido de entrar. Tem mais umas perguntas online aqui, posso fazer? Tem aqui o Tiago Riles. Bom dia, professores. Podem aprofundar a enumeração 11 e citar algum exemplo didático de alguma sincronicidade vivenciada na dinâmica? Essa questão das sincronicidades em dinâmica talvez seja uma das evidências assim mais acachapante de como há um entrosamento, né, do max mecanismo com as mini peças ali presentes. O mais frequente que acontece são o relato das pessoas, dos participantes, de muitas vezes assistências e fatos e parafatos correlatos com situações que a gente nem hipotetiza que as pessoas nem sabem, né, que estão acontecendo, assim. Então essas coisas são muito ostensivas. Engraçado que eu tento lembrar, mas essa história de sincronicidade,
às vezes a gente não tem essa autorização ou essa memória para trazer isso aqui e agora para vocês. Assim. Mas sem dúvida, um dos fenômenos mais habituais, bem trivial, bem habitual. Assim. Posso mais uma pergunta? Pode. Adriana Farfan, ela está perguntando, vocês têm data prevista para a abertura dos cursos de imersão? Lógico que não, né, Adriana? Quem me dera se eu soubesse que dia que essa pandemia acaba, e essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu mandaria imediatamente para todos os gestores aí do planeta quando é que as economias podem voltar à normalidade, as atividades à normalidade, porque depende da evolução exatamente da pandemia, né? Então, obviamente nós não temos essa resposta, né? Agora, é bom que quem está interessado nisso fale sobre isso, pergunte sobre isso, mobilize a sua IC, tenta estabelecer protocolos, critérios, cobre dos EPICONs que conheçam a retomada, ou assumam a prioridade de estar presencial, assumam o seu protagonismo na retomada, né? O que dá para prever é que existe uma lógica nas aberturas graduais, né? Então, por exemplo, hoje tem algumas dinâmicas funcionando, experimentais. O próximo passo talvez seja estender isso para as demais dinâmicas todas começarem a funcionar. Depois teriam os cursos que acontecem nos próprios campi, né? Por exemplo, o acoplamentário, as atividades que acontecem lá na Aracê, no campus IPC, que são mais já, vamos dizer assim, frequentes, mais regulares, né? Então, a tendência é que essas atividades voltem primeiro, né? E o curso de campo, pela complexidade, pela profundidade, e aí a infraestrutura que é física e extrafísica que é necessária, talvez sejam depois que tudo isso estiver funcionando, por uma lógica de graduação da retomada, né? Mas vai que numa dessas daqui, algumas né? semanas a pandemia acaba. Numa dessa, né? Tudo é possível, né? Quem sabe fevereiro, março. Pois é. Que dure esse cuidado até o carnaval já está bom, porque se a gente conseguir evitar um carnaval, se a pandemia evitar um carnaval já está bom, né? Daí para frente, assim, ó, acabou, né? Não tem mais nada. Tudo é possível, né? Oi? O quê? Não, não é isso não. A pandemia, a biologia, ela tem seu caminho. E nós não achamos que nós vamos, a partir das nossas energias, mudar radicalmente o caminho da biologia. Mas as pandemias acabam. E às vezes acabam rapidamente. Então, eu pessoalmente, sou bem otimista com a vida, né? Com o planeta, e com a ciência, com a pandemia. Eu acho que isso está acabando. Eu acho que algumas semanas, meses aí, a gente vai ter um cenário muito melhor. E, por favor, não vai me inventar uma nova variante, né? Chega de... que não me desmintam, né, as novas variantes. Bom, agora tem mais uma pergunta aqui, do Eduardo, lá de Curitiba. De que modo as dinâmicas parapsíquicas podem nos auxiliar como alavanca, ferramenta, para que possamos alcançar a autodesperticidade ainda nessa vida intrafísica atual? Eu acho que, talvez dentro de todas essas características que a gente trouxe, a autossustentação energética que se adquire pelo próprio esforço repetido do participante e do Alopensene, ele encaminha a pessoa para algum nível de desperticidade. Eu acho isso inevitável. Quem participa de dinâmica toda semana, todo o tempo, é uma condição inevitável que ele vai ter algum nível de autodesperticidade. A não ser que não queira muito, né? Ele seja muito contra a autodesperticidade, mas eu acho inevitável que isso aconteça. Agora aqui, João Luiz Ferreira Júnior.
acho que essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer, que a gente já está caminhando para o final, aí você pode responder e já fazer suas considerações finais, tá? Dentro da sua experiência nas dinâmicas, qual o gargalo para os voluntários assumirem a condição do epicentrismo consciencial? Olha, eu acho que essa questão da autoliderança na nossa comunidade e na humanidade talvez seja um grande gargalo para as pessoas evoluírem mais rápido. Acho que nós precisamos cada vez mais estimular isso que eu estava provocando vocês, para assumirem a autoliderança no processo parapsíquico, multidimensional, evolutivo. Não esperem uma receita, uma fórmula, uma autorização para evoluir, para crescer, para avançar. Eu acho que as pessoas precisam se desafiarem e se desconstruírem, se reconstruírem, e principalmente a partir da autoliderança. Então, esse, na minha opinião, talvez seja o nosso maior gargalo, muito estimulado por ideias antigas aí da religião e outras mais, de submissão a um líder, a um grupo, a isso ou aquilo, e a pessoa fica parada, esperando que o prefeito ou alguém decrete que agora você pode voltar a evoluir. Agora está proibida a evolução. E eu acho que a Conscienciologia inteira, esse conjunto de ideias, ele viabiliza a autoevolução de uma maneira muito tranquila, muito liberada, muito óbvia. E isso eu acho que é um grande gargalo e uma necessidade que as pessoas têm, que é tomar posse da liberdade para fazer o melhor, tomar posse da liberdade para evoluir. As pessoas não se libertam do seu passado, dos seus trafores. É uma coisa chata até, às vezes, de ver isso. Assim, quando é que vocês vão recomeçar as dinâmicas? Quando é que vocês vão me autorizar a fazer isso? A pergunta não é essa do intermissivista. O que falta para fazer? Quando vai ser? O que eu tenho que fazer para melhorar o ambiente? Qual o indicador que nós vamos usar? Então, essa autolibertação, essa assunção da liberdade que já existe, eu acho que é o maior gargalo evolutivo do nosso grupo. As pessoas assumirem, entenderem, ficar claro que elas são livres para ser desperto, evoluciólogo, semiconsciente. Não há limite de vagas. As pessoas podem ir até onde quiserem. Se o planeta todo resolver se tornar desperto, evoluciólogos, tem vaga para o planeta todo. Não são vagas limitadas. Eu acho que essa assunção da liberdade para caminhar, para evoluir, que nos falta. As pessoas encontram regras e elas acreditam nas regras limitantes, às vezes. Não, nós não estamos precisando de professor de Conscienciologia aqui, então eu vou embora para casa, porque você não está precisando, a minha evolução acabou. Então, essa condição de trazer para si o controle, o leme da própria evolução, eu acho que é a superação do principal gargalo. Ninguém pode excluir ou mandar embora um intermissivista do trabalho, a não ser ele mesmo. Isso tem que estar muito claro para o intermissivista. Que quem tira do jogo, o intermissivista do jogo evolutivo, só ele. Ninguém mais pode. A hora que essa liberdade para crescer vira uma propriedade da pessoa, ninguém segura. Vai errar, vai tropeçar, vai fazer besteira e tal, mas está caminhando. Seria essa a minha conversa com vocês hoje. Quero agradecer, nesse 7 de janeiro, pela paciência, companhia, amizade de vocês demonstrada aqui nessa atividade. E eu tenho essa para mim é uma das coisas mais valiosas que nós temos, que são as companhias evolutivas, as amizades, as companhias. E eu acho que a dinâmica, além de tudo isso que a gente falou, ela valoriza muito isso, as amizades evolutivas. E nesse momento acho que assim, tem muito sentido valorizarmos as companhias evolutivas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, valorizando o meu interesse em vocês e o interesse de vocês no tema que a gente está debatendo. Obrigado aí pela participação, audiência, paciência e contribuição. Hernani, obrigado pela ajuda com o tema, o verbete. O Hernani é o nosso amparador desse processo todo.
não dorme, às vezes 1h e tanto da manhã ele está dando feedback de verbete. Quando eu vi o horário que ele mandou o negócio, eu falei, e dormir não precisaria? Parabéns pela sua sustentabilidade nesse trabalho. O pessoal do Tertuliário, do SEC, parabéns pela sustentabilidade no trabalho. E vamos tocando, bola para frente, tijolinhos. Dia simples, nós vamos compondo um trabalho complexo. Eu acho que essa é a ideia. Obrigado aí a todos por tudo que a gente acabou de desenvolver. Até a próxima. Obrigado, professor Luiz. Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 396 acessos, 64 espectadores simultâneos e 25 participantes presenciais. O tema do próximo Epicentrismo em Debate é Vida Parapsíquica, dentro da Proexologia. Professora Daiane Roça. Obrigado a todos e até o próximo.